Oi, eu sou o Davi e eu tô aqui com o Juninho. E nós somos os Profetas do Óbvio. Exatamente. No tema de hoje é sobre tudo na vida é mutável ou tudo na vida é estável. A gente vai decorrer um pouco sobre esse tema, sobre a visão de Heráclito e Parmênides, sobre muitas coisas, mas E as nossas visões. no decorrer do episódio vocês vão entender melhor. O nosso tema de hoje tem muito a ver com dois filósofos, Parmênides e Heráclito. Eles tinham filosofias contrastantes. O Parmênides acreditava que tudo na vida era imutável. Então, tipo, a pessoa podia mudar a característica física, mas a essência dela ia continuar igual. Já o Heráclito, ele acreditava ao contrário. Tipo, ele acreditava que a vida era igual um rio. As coisas iam fluindo, assim. Então, nada ia estar no mesmo ponto. Podia passar um segundo, ia estar num ponto diferente. Ele acreditava nisso. Então, o nosso episódio de hoje é se baseando nesses dois filósofos. Então, a gente começa a pensar que nada é imutável e tal, mas a gente já tem um primeiro questionamento. Ok, como que nada muda se nós seres humanos já damos o primeiro passo mudando? Desde criança até o fim a gente muda. Só que aí tem outro lado da moeda, né? Que acho que o Dave pode explicar aí pra gente. Então, eu acredito que os dois pontos são válidos, que tem um ponto para ser feito pro Parmênides e pro Heráclito. Porque pro Parmênides, teoricamente, a gente vive uma vida predestinada. Então, tudo que a gente vai fazer já tá escrito, por causa da nossa personalidade. Só que eu também vejo o Heráclito como ele entende que coisas vão afetando nossa vida e vão levar a gente para um ponto desconhecido, assim, vamos dizer. Sim, E a gente nunca vai saber. Então, eu fico nessa dualidade de pensamento no que eu acho certo e o que eu não acho. Você pode dar uma opinião aí. Cara, seguinte, como eu disse, o outro lado da moeda do Parmênides é as coisas, né? Os materiais. Nós, pessoas, como o David disse, para o Parmênides, nós já tínhamos tudo escrito, tudo pré-definido a partir da nossa personalidade. Eu concordo muito com o Heráclito pelo motivo não científico da coisa, eu não quero puxar muito para esse lado, mas sim pela parte de exposição durante a vida. A gente se expõe a muitas coisas durante a vida. E eu acho que é muito, mas muito difícil as pessoas, quando se expõem a alguma coisa, não mudarem, né? Então, aquilo vai influenciar em mim de qualquer forma. Então, se eu tive um pai ruim, eu vou ter uma criação ruim. Se eu tive um pai bom, eu terei uma criação boa. Só que a gente não pode ficar se dando esse argumento para o Heráclito, né? Porque aí o argumento do Parmênides seria exatamente isso. Ok, mas se você tem um pai ruim, isso já estava escrito. Isso já ia acontecer de qualquer forma. E eu discordo um pouco disso, tá? Porque a diversidade de pessoas que nós encontramos é a partir da nossa personalidade. A gente decidir com quem vai conversar, sendo que, às vezes, as pessoas chegam na gente. E isso é o ponto onde tudo muda. Porque se a pessoa chega na gente, por exemplo, até mesmo esse vídeo no YouTube agora, se ele chegou pra você, é porque nós estamos chegando em você. Talvez você tenha visto algum vídeo de filosofia, algum podcast, mas também pode ser que o algoritmo só mostrou esse vídeo pra você, sendo que você nem acompanha esse tipo de conteúdo. Então, faz parte da sua personalidade, de repente, alguém chegar em você e te influenciar para determinada situação, para determinado tema, para determinado pensamento, para determinado ideal. Eu acredito que não, né? Não existe isso. Nós somos totalmente influenciáveis. Enfim, cara, aí tem a parte do material, né? Eu não sei se eu tô falando muito aqui, se você quiser me interromper, mas Não, pode continuar, a parte do material, a gente vê que é consistente, né? Antes de começar o episódio, eu e o David tava conversando e tal. Ele me explicou que o objeto, ele mantém sua consistência, né? Você quer dar o exemplo aí, David? Que você explica melhor essa parte, eu acho. Eu tava falando sobre o ferro, porque o ferro ele pode ter ferrugem, mas ele vai continuar sendo ferro, independente do que acontecer, entende? Então as características dele são iguais, só tá diferente visualmente e quimicamente ou fisicamente, não lembro. Bioquimicamente, dá pra dizer. Mas agora, negócio, eu discordo de você um pouco. É um pensamento meio louco que eu vou falar agora. Mas eu acho que esse negócio que você falou, você só é procurado. Eu acho que, ao mesmo tempo, não. Porque a pessoa, ela só se identificaria com uma pessoa que é parecida com ela, certo? Então, tipo, cria um ciclo de autoaprovação. Eu vou ficar com pessoas perto que têm o mesmo pensamento que eu. Então vai acontecendo que ela não vai mudando a personalidade dela. Eu acho que não, velho. Eu acho que não, viu? Por quê?
Eu acho que não. Não, mano. Acho que. Nossa, de fato, eu acredito que não. Por quê? Você quer terminar o raciocínio antes de eu falar? Então, tipo, ela vai eu esqueci a palavra. Se autoafirmando, assim. Então, Uhum. pode não ser uma característica que tá exposta, assim, mas é uma característica que tá dentro dela. Coisas que ela já gosta Entendi. por interesse próprio. Isso são a personalidade dela. Eu acho que as habilidades são afloramento da personalidade. Não o contrário. Ou pode ser o contrário. Eu ainda tô tentando formular isso. Ou pode ser a personalidade que vem das habilidades que ela vai adquirindo conforme a vida. Entende? Entendi. Bom, eu acredito que sim, a personalidade ela define muita coisa, é claro, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em personalidade, a gente também tem que lembrar o motivo pelo qual os seres humanos se mantiveram vivos, né? Que é a vasta curiosidade, que independente da sua personalidade, você tem uma curiosidade em determinado tema. Se alguma pessoa que não compartilha do mesmo ideal que você, ela ainda consegue chegar em você falando de maneira, deixa eu reconstruir, mas falando de maneira que seja consistente à sua personalidade. Não sei que você consegue entender. Tipo, vou dar um exemplo. Por exemplo, professores que tentam se enturmar com jovens e dinâmicos, né? Mas eu sei que é um exemplo horrível, mas ele consegue dar uma pessoa consegue dar uma aula, enfiar um conhecimento dentro da mente de uma pessoa a partir da sua oratória, a partir do seu conhecimento ao redor. E isso não tem como você não receber esse conhecimento se a pessoa domina o poder da oratória, que é uma habilidade, e se essa pessoa te influencia, você pode estar num ambiente que você talvez não goste, você odeie, só que se a pessoa tem um poder da oratória, você vai acabar ouvindo ela. E aquilo pode mudar sua mentalidade, aquilo pode mudar o jeito que você vai acordar amanhã, isso pode mudar a sua própria personalidade, entendeu? Por isso que eu ainda concordo com essa mudança. Não sei se deu pra entender. Eu entendi, só que eu não sei, tipo, até que ponto certas coisas são latentes ou realmente são criadas, assim, sabe? Porque não tem como a gente entender qual parte já existia e qual parte não existia, entendeu? É, tipo, muito subjetivo esse assunto. Então eu acho que pode realmente ser criado, ou pode ser que a pessoa só já tenha aquilo dentro dela, sabe? E tipo, eu não tô falando de conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos eu acho que são uma abrangência de coisas mais primitivas. Tipo, você ser um engenheiro, ele tem um conhecimento pra fazer, por exemplo, pra criar coisas que ajudam na vida dele. Então isso é um conhecimento primal, na minha opinião. E tipo, ela só vai refinando, assim. Ela só vai refinando essa habilidade. Vendas, é tipo comunicação, oratória. É tipo, é uma habilidade primal. Tipo, caça é uma habilidade primal, entendeu? Tudo isso se torna maior. Se torna mais habilidade, tipo, vira agricultura, vira pesca, vira um monte de coisa. Mas essa habilidade primal, ela não influencia o ser e não muda a vida completamente, não muda completamente a vida de uma pessoa? Muda. Só que eu acho que essa habilidade já vem no, vamos assim dizer, no código, no DNA da pessoa, vamos assim dizer. Porque, tipo, tem pessoas que têm um alinhamento maior pra certas áreas, e isso é natural. Tem certas pessoas que não têm um alinhamento pra outras áreas, isso é dia a dia, normal. Saquei. Eu entendi seu lado. Mas, mano, a gente não entra num paradoxo, porque aí a pessoa tem uma habilidade primal que influencia o outro. Só que o outro, ele só conheceria essa outra habilidade que ele foi influenciado através de outra habilidade primal. Como é que a gente vai saber se ele iria encontrar essa pessoa ou não? Será que ele teria caminhos diferentes para encontrar, para se encontrar no mesmo local, no mesmo emprego, por exemplo, na mesma área de trabalho? Nossa, não sei se deu pra entender. Eu entendi. Eu acho que a pessoa continuaria fazendo as coisas que ela faz, só que ela não teria essa habilidade que ela tem, tipo, como que é a palavra? Esse dom natural que ela tem, entende? Só que essa pessoa só faz ela enxergar. É tipo você colocar um óculos numa pessoa que não enxerga. Ou tipo, você já viu aquele vídeo das pessoas daltônicas quando colocam o óculos pra daltonismo? Que elas conseguem enxergar a cor? A cor já tá ali, ela só enxergou. Entende? Ela só conseguiu enxergar agora. Ok. É. Mano, é um bom argumento. É um bom ponto, na real. Enfim, mano. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre isso. Tenho muito que estudar nisso, na real. Mas assim, ainda assim, o material, igual você disse, voltando no material, né?
ele se mantém a mesma coisa, independente da mudança climática, por exemplo. O próprio ferro, né? Como você disse, ele vai enferrujar, mas ali ainda tinha ferro, ainda tem os átomos, né? De ferro, eles só se espalharam e voltaram para a atmosfera. Então, o ferro ainda tá ali, né? Ele só tá molecular. Ele não tá mais tão Sim. junto ao ponto de se transformar em ferro visualmente, né? Ele pode se decompor, mas ele foi pra atmosfera, ele foi pra algum lugar. Disso eu concordo completamente, velho. Não tem como discordar disso. Mas isso é física química básica, tipo, nada se cria, né? Tudo tá aí já. Tudo se transforma, exatamente. Agora eu tenho fazer um quiz pra você, pra ver se você realmente é Heráclito. Vai lá. Vamos fazer o navio de Teseu. Tem um dono de um navio. O nome dele é Teseu. Ele colocou o navio dele Ok. na barca e ele navega diretão. Ele vai lá, navega e, tipo, o navio dele começa a estragar algumas partes. Ele vai substituindo. Aham. Substitui uma, Sim. substitui outra. Chega um ponto onde não existe mais nenhuma peça do barco original. Tipo, é tudo novo. Ok. Aquele Sim. barco ainda continua sendo o mesmo barco ou não? Eu acho que não, velho. Eu acho que não. Você acha que não? É outro. Só que aí a gente tá falando só do material em si, né? Sim, tipo, mas ele foi trocando tudo. Trocou tudo em geral. Ok. Não existia Cara, eu marcação, acho. não existia marcação de chassi naquela época, então ele não marcou o chassi, mas é isso. Tá. Ok. Dá pra dizer que ele serve para o mesmo propósito, mas ele se transformou, né, cara? É igual a gente pegar um carro e a gente ir mudando as peças dele. Ele não vai ser o mesmo de antes, mas ele serve para a mesma coisa. Só Mas que eu ele- acredito que... Oi, pode falar. Mas então no caso do carro ele seria o mesmo carro, mas não o mesmo modelo de carro, supor. Uhum, sim. E o barco, como a gente não tem modelos de barco, mas não teria a mesma identidade, eu acredito. Ó, se o dono do barco, ele é o proprietário desde os materiais até o fim da sua criação, ele manteve a mesma identidade. Ah, mas não tem como. Não tem como. Não tem como. Esse é a resposta. Não vai estar tendo como. Não tem como manter igual, não. Você é Parclito. Por quê, velho? Ah, porque... na verdade esse não tem muita resposta, né? Essa é uma pergunta que Mano. não tem muita resposta. É um paradoxo. Pois é, velho. Voltando ao ser, né? A mudança do ser, você acha que ela é influenciada por outros seres? Pô, mas a gente já falou disso, perdão. Eu ia perguntar que essa mudança, ela é ocorrida tanto pelo tempo e tanto pela exposição às outras coisas? Ou você acha que essa mudança realmente é da parte que não existe essa mudança? Enfim, você é 100%... Você é 100% o... 100% Parmênides. É, Vou Parmênides. fazer uma tatuagem assim, Parmênides Forever. Nossa, mano. Tenebroso. Eu ia te bater. Parmênides Forever and Ever ainda, pra piorar. Não, eu ia te bater se tu fizesse isso. Cara, é porque... Agora a gente vai entrar na parte... Eu vou entrar na parte teológica do assunto. Beleza. Como, né, a gente é cristão, a gente... Uhum. Tem Pedro, sabe os apóstolos, né? Sim. Jesus chegou lá e ele falou assim, não, vocês têm a personalidade que vocês têm, mas vocês têm o ponto que é o pecado, que isso é errado. Mas a personalidade de vocês é a base de vocês. E tipo, eu posso mudar o fato que vocês são pecadores, mas eu não posso mudar a personalidade de vocês, porque é uma coisa que é de vocês. Então, tipo, entende que tem certas coisas que é da pessoa e a gente não tem como mudar? Então, tipo, por isso que eu não sei o que é essência e o que não é, sabe? Eu fico nessa dúvida. Porque, igual eu tava falando, todas as habilidades que a pessoa tem provavelmente vêm do que ela é, da personalidade. Tipo, se ela é faladeira, ela vai se tornar um comunicador, um vendedor, entendeu? Ou se ela é mais técnica, mais analítica, ela vai se tornar um engenheiro, sei lá, entende? Tipo, as habilidades, na verdade, a personalidade cria habilidades, na minha visão. Entendi. Mas, mano, aí, nossa, a gente vai entrar profundamente aqui num negócio aqui. Uma pessoa introspectiva. Por exemplo, eu era uma pessoa muito introspectiva. Eu também. É claro que Então, é claro que nossa personalidade, ela demora a se formar, né? Tanto a personalidade quanto a maturidade. Mas, se a gente for por esse viés, se uma pessoa introspectiva é introspectiva pra sempre, como que ela se torna
uma grande comunicadora sem ser faladeira. E isso ocorre, tá ligado? Isso ocorre. Uma pessoa ser um grande orador, mesmo sendo introspectiva, tá ligado? É que, na verdade, introspecção é uma coisa muito subjetiva, né? Por quê? Porque, tipo, a pessoa pode ser introspectiva e não ter vergonha, vamos assim dizer. Então, são Entendi. coisas que não andam juntos, na minha opinião. Só que, realmente, a pessoa que é faladeira, ela entendi. tem... Só que eu acho que tem muitas coisas que são... Agora vai me parecer bem errado. Defeito de caráter. Tipo, erro. Erro na Matrix. Tipo, igual eu tava falando. Igual o negócio do pecado ali. Que não, pecado não é uma coisa... Não é uma coisa por si só. É o negativo. Tipo, igual o Upside Down, assim, sabe? Do Stranger Things. Ah, Tipo, tem uma versão negativa. Por exemplo, faladeira, a sim. versão negativa é tal negócio. Ou, tipo, igual que negócio, não existe frio, existe só calor. Que o frio é o oposto do calor. Então, tipo, tem certas coisas que não são, na minha opinião, não são personalidade. Não são características. Eu acho que são falhas. Entendi. Saquei, Nossa. mano. Pô, mas aí aprofunda muito, né, mano? Porque quem decide isso? Então, Tá ligado? esse é o detalhe. Quem decide isso? Porque, tipo, vamos supor, a pessoa ser preguiçosa não é uma característica dela, é uma falha. Aham. Entendeu? Então, tipo, tem outras coisas que também são falhas, na minha visão. Nossa, mano. E que a pessoa tem. Faz sentido. E que a pessoa tem por, sei lá, situações da vida dela, entende? Então, tipo, ou a Sim. pessoa ser violenta, não é uma característica dela, é uma falha. Entende? Mano, Eu- olha que... eu entendi. Olha que doideira. Eu tava pesquisando sobre introspectivo, né? Pra eu pegar o conceito legal mesmo. E, mano, é uma pessoa que ela não é igual aquilo que você falou. Ela não é... Ela pode não ser vergonha... Ela não pode se Vergonhosa. sentir vergonhosa. Ela não se sente confortável em um ambiente, mas ela pode se sentir em outro. Por quê? Porque ela dá pouca atenção pros estímulos exteriores. Ela fica muito pensando na sua autoanálise. Ela fica fazendo uma autoanálise, né? Explorando o seu próprio conhecimento, o seu próprio autoconhecimento, né? No caso. E ela se desenvolve a partir disso. Olha que doideira, mano. Então, ele pode muito bem enriquecer o seu sentido de reflexão, né? Mas, para ele se tornar orador, a introspecção não vai impedir ele, né? Então, é aquilo que você falou. Volta no quesito personalidade. Então, o que eu posso ter dito antes ali, pode cancelar, porque não fez sentido o que eu falei. Então, vamos dizer, a introspecção, se a gente for para pensar por essa definição, né? Uma pessoa introspectiva, ela não consegue ser uma pessoa muito analítica, vamos assim dizer. Ou muito... muito analítica, muito criteriosa na questão de ver o trabalho dos outros e ver o pensamento dos outros. Dá pra se dizer isso? Como é que é? Repete, por favor. Tipo, porque você falou que ela é muito introspectiva, ela é muito ligada no que ela tá pensando, no que ela tá no sentindo. interior, Então, tipo, ela é fraca na questão das outras pessoas, certo? Sim. Então ela nunca vai conseguir ser um pensador, não. Porque um pensador, ele consegue ter esse tipo de pensamento sozinho. Mas ele não consegue ser um sociólogo muito bom, assim, vamos se dizer. Entendi. Ou um político. Sim, exatamente. Ela vai focar no processo dela e vai ficar ali. E vai enriquecer, pode ficar rica, pode não ficar, mas enfim. Ela vai ficar ali no mundo dela e vai tentar se autoconhecer. Só que isso é muito bom pro quesito caráter, né? Pro quesito valores também. Que ela se entende muito bem, né? Mas enfim, isso é outro papo também, né? Isso já é um papo bem... Pois é, mano. Tem que fazer... Nossa, a gente tem que fazer um podcast introspectivos versus extrovertidos. Extrovertidos. Orra, seria do caralho, hein? Cara, a gente tem que falar, tipo, fazer isso e falar vivências de vida de cada um. Saquei. Nossa, isso é muito bom. Sabe qual é o problema, mano? É que O quê?
eu sou introspectivo. Só que assim, quando eu consigo me comunicar bem e me sinto confortável com a pessoa, cara, eu gosto de conversar com a pessoa, tá ligado? E o introspectivo gosta mais de ficar na dele, ele não gosta de... Ele pode ser um belo orador, só que ele não gosta muito de falar, tá ligado? Ele não gosta muito de ficar ali se expondo ali ao ambiente. E, mano, tem vezes que eu tô muito confortável e consigo fazer isso. Aí tem vezes que eu não consigo, que eu, tipo, caralho, que chatice. Então, eu sei que tem uma definição pra isso, não lembro agora. É, É... Antissocial. não, pô, pera aí. Não, eu gosto de Mas eu acho que... socializar, cara. Mas eu acho que é... Não, não, não. Não sei se é antissocial, mas eu sei que tem uma definição pra isso. Isso aqui. Bom, mano, Você conhece alguém extrovertido, mano? Eu conheço um cara muito extrovertido. Várias pessoas, na verdade. Mano, eu conheço um amigo que ele não define se ele é extrovertido ou introvertido. Sabe? Não dá pra se definir isso. Porque ele anda Ambdivertido. muito. Ele é muito quieto. Durante. Sozinho, assim, né? Só que ele se socializa muito bem. É foda, mano. Não dá pra entender o maluco, velho. Cara, pior que eu te O falar cara, que eu tô... o Te cara falar que eu conversa tô... muito bem, mano. Eu tô... Não nesse nível, eu não sei. Eu sou uma pessoa que eu... Igual eu tava te falando. Eu perdi a vergonha, tipo, de quase tudo. Eu não tenho mais vergonha pra nada. Nossa, isso é muito bom, mano. Só que eu Muito sou... forte. Só que eu não sei conversar. Tipo, eu sei conversar, só que não tanto, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu não sou uma pessoa... Saquei, saquei. Aquela pessoa que você vai chegar assim e falar assim, meu Deus do céu. Sim. Mano, Como eu sabe adoro um livro que conversar eu com tô ela. lendo? Mano, sabe um livro que eu tô lendo que tá me ajudando nisso? Qual? É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, Esse tô livro tá me ligado. ajudando, mano. Tô ligado. Tem em PDF, mano. Eu li só o Dá pra primeiro você ler. capítulo. Eu li só o primeiro capítulo. Então, eu comecei a ler, mano. E, mano, tá me ajudando. Assim, qual era o meu problema? Que com pessoas que eu tenho noção da idade e tal, por exemplo, da minha idade abaixo, sabe? Eu consigo muito bem ser empático com esse tipo de pessoa. Eu consigo ser simpático, etc. Eu consigo ser carismático. Agora, com pessoas mais adultas, mano, eu já fico meio pá, tipo, caraca, o que eu vou falar com esse mano aqui? Eu até faço algumas brincadeirinhas e tal, mas, Que eu mano, vou... nada demais, tá ligado? E tem pessoas que não se ajudam também, tá ligado? Tem pessoa que, porra, você fala um bagulho e ela responde e só. E só responde. E eu tava assim também. Aí eu tô tentando mudar. Responde que ele responde seco, né, velho? Mano, tipo, você responde. Ou a pessoa faz aquele tipo de pergunta que você só pode responder com sim ou não. Aí, mano, você não É... tem muito o que fazer, tá ligado? Tem E você uma... tem que prestar atenção no que você pergunta também. Tem um capítulo do... Como fazer amigo e influenciar pessoas que ele diz, né? Sim, Faz pergunta aberta. exatamente, mano. Que vá fluir, né? Alguma coisa. Nem que seja 1 minuto de conversa, mas, pô, fluiu, tá ligado? É... Só que... tipo... Quando eu não... Ser bem sincero, quando eu não quero conversar, eu pergunto normal. Pergunto, você tá bem? Uhum. Se as pessoas responderem não, fala suave. Fica na tua. Que é difícil, né? Que é difícil isso acontecer. É, tipo, é difícil a pessoa realmente falar não tô bem. Mas, cara, eu vou dar um Hum, exemplo. Vou dar um exemplo da situação que eu tô vivendo agora. diga. Pode pau o nome da empresa aí. Vai lá. É que eu não posso falar, né? Pô. Sim, sim. Eu. Eu vou pro curso não. E trabalho. Então tem esses dois. Uhum. Não, sempre tem mais jovem, né? E Sim. eu só trabalho com sênior. Então, tipo, não tem, Nossa, mano. não tem ninguém jovem. Uhum. Só que, tipo, como eu sou o mais velho dos jovens da Unileu, tipo, Sim. eu me sinto muito. Eu me sinto muito dando conselho, assim, pra criança, tá ligado? Ah, você saquei, mano. Porque, tipo, Mas, eu já passei por o aham. que eles estão passando, tá ligado? Então, meio estranho. Ah, saquei. Não, eu entendi. Mas e aí? Mas eles trabalham no mesmo lugar que você ou não? Eles trabalham na mesma empresa, na Renault, só que Uhum. não no No outro mesmo setor. setor.
outro setor. Tipo, Entendi. no meu setor não tem nenhum estagiário. É só sênior, só sênior. Caralho, mano. Então, tipo, eu Aí consigo... dá um senso de maturidade, de responsabilidade, etc. É, tipo, eu me sinto meio... Não crianção, mas eu me sinto meio, tipo... Ah, o estagiário, ele tá aprendendo, tá ligado? Eu me sinto, tipo, assim... Aham. Mas eu já tô ligado que, tipo, eu tenho que estar nessa posição porque como eu quero aprender, eu preciso estar numa posição de receber informação. Ser Sim. ensinado. Não de ser disciplinado. Pô, esqueci o nome. Pera aí. Discipulado. Tá ligado? Discipulado. Boa. Sim, Ser sim. discipulado. Receber informação. Então eu entendo que eu preciso estar nesse ponto. Mas a hora que eu me sentir confortável, vai ser normal. Igual a gente. Eu tava... Assuntos não relacionados ao trabalho. Eu converso Uhum. normal. Sim, sabe? Tipo, Entendi. hoje a gente tava Pô, falando mano. do Lula e do Bolsonaro lá, normal. Isso aqui, mano. Pô, velho. Eu nunca senti essa parada aí que você falou. Na parte dos jovens ali. De se sentir mais maduro. Ou enfim, né? Sentir o mais velho ali. Mesmo que eu seja mais velho em idade, Você é o eu mais acho velho que. da tua turma aí? Eu não tenho turma, mano. Nossa, que tristeza. É que você começou a falar como se você tivesse. Não, não, mas tipo, quando eu vou pra pessoas mais novas, entendeu? Da Ah, mesma idade que eu, elas parecem muito mais maduras que eu, tá ligado? Só que, mano, a gente tem que cuidar, pelo menos eu, né? Eu sei que, nossa, nós dispersou muito do assunto, né? Mas enfim, a não, gente tem mas que vai pro cuidar, episódio mesmo, vai pro episódio. a gente tem que cuidar no quesito de achar que a pessoa é madura pela forma de como ela se Se- postura, sabe? Como ela é fisicamente, ou como ela age ali exteriormente, porque assim, às vezes a pessoa só sabe conversar muito bem e você não. Isso não significa que ela é mais madura que você, tá ligado? Só significa que ela sabe mais de conversa do que você. Então, E é isso que eu tô tentando melhorar também, mano. eu sou exatamente essa. Não é a segunda pessoa, a primeira pessoa. Sim. Tipo, eu tento ser mais maduro, mas eu sou muito palhaço, eu sou muito. Sempre tá fazendo risadinha, Sim, sim. treteiro pra caramba. Eu acho que esse tipo de coisa, tipo, não te deixa imaturo, mano. Sabia? Eu acho que a pessoa, quando começa a entender o contexto de fazer esse tipo de coisa, aí ela se torna muito madura, tá ligado? Como assim o contexto disso? O contexto, por exemplo, você se brincalhão a todo tempo ou você se brincalhão no momento certo, Ah, isso sim. né? Não, Quando tem lógico. que ser. Lógico, Então, não. isso aí já é maduro, então independente, faz parte de você, né? É, porque você realmente tem que saber Uhum. quando é hora de cada coisa. Então, oi, mas tem uns extrovertidos que não sabem a hora, mano. É, os Te caras falar, passam. viu? Mas às vezes eu sem querer me passo também, ser bem sincero. Mas é tipo Caralho, muito velho. sem querer. Muito sem querer. Uhum. Mano, Mas é nós tipo, esgotamos o assunto muito rápido, né? Puxa. na verdade tem. Não, é. Tem mais coisa aí? Que você tem mais aí? Você não tem mais nada? Eu não tenho mais nada. Não tem mais nada. Nós foi abordando muito rápido. Eu fui perguntar o bagulho e você já tinha respondido. Cara, mas essa conversa no final é boa, dá mais contexto. Sim, Dá mais bastante, gordurinha. mano. É a gordurinha do episódio. Porque, tipo, tem que. Mano, A gente não o que você é. tiver aí, Cara, eu acho que, na verdade, esse aqui eu acho que eu vou deixar pro outro episódio. beleza. Quer dar um spoiler pro próximo episódio? Ou vamos ver depois? Acho melhor a gente ver depois. O que você gostaria de falar no próximo episódio? Mano, eu queria um assunto mais leve, Mais tá leve? ligado? Mais leve, tipo, Histórias. não, nem isso, mano. Acho que mais no contexto do que a gente conhece. Por exemplo, o que eu Planilha de gostaria Excel. muito de entender, o que eu gostaria muito de entender na sua parte é o processo criativo atrás de fazer uma música, tá ligado? Eu queria muito entender isso. Então eu vai ter um leigo perguntando pra você, E sacou? eu, e eu entender um processo criativo por trás de fazer um podcast. É isso, mano.
É isso. Dá pra gente mandar bala nisso aí também. Mas eu vou precisar ter feito uma música, porque eu não tô... Porque eu não sei Não, mais... pô, mas você escreve há muito tempo, né? Não, Desde que eu te pode ser conheço, escrever, né? pode ser escrever. Vamos falar de escrever. Pode ser. Pode ser Menos... poema, então? Pode ser, menos arrogante, menos arrogante. Senão vai Ok, aparecer... ok. Senão vai aparecer muito, E né? tem mais. Mano, e tem mais uma coisa. E daí, a partir disso, dá pra gente ir falando de música, tá ligado? Que eu gosto muito. Aprendi algumas coisas no violão, na guitarra e tal. E hoje em dia eu sinto falta, então dá pra gente falar dessas coisas também. Tipo... A gente pode ter aquele tema mais leve. Falar sobre sentimentos também. Exatamente. E o que a gente falar na hora vai tá no título também, foda-se. Pô, qual que foi seu título de hoje? Isso que eu fiquei pensando. Quer decidir agora? Dá pra pôr como pergunta, né? Dá pra pôr como uma pergunta no título, sacou? Você ainda acredita em mudança? É uma boa. A pessoa fala, uai, que é isso? Qual o sentido, né? A gente vai pôr tudo isso na gravação ou não, mano? Cara, eu acho que não precisa colocar tudo. Mas colocar, tipo, umas gordurinhas, assim. Fechou. Bom, pessoal, por hoje é isso. Hoje foi um tema um pouco mais sério, um pouco mais daquele jeito. Mas a gente deu pra refletir bastante. Deu pra gente entrar em ares que eu nunca tinha respirado. Que eu nunca tinha parado pra refletir. Então, agradeço aí pra quem assistiu até aqui. Faça o seu questionamento aí, faça a sua reflexão aí embaixo dos comentários, por favor. E até mais. Até Tudo mais, beleza. acabou? Falou! Até mais, falou!